Oi gente, pra quem não sabe, eu passei 2 semanas trabalhando em escritórios lá na China e eu vou contar um pouquinho da minha experiência. Primeiramente eu queria falar que a China me surpreendeu muito, assim, foi um dos países mais divertidos que eu fui. Tudo era extremamente barato, como é meio que de se esperar. Tudo é muito digital, muito tecnológico. Pra tudo, pra ir pra cima e pra baixo, eu usava o aplicativo Didi, que estava dentro do Alipay, e para pagar tudo eu só usava o Alipay, então eu não tinha uma nota comigo da moeda deles. E a cidade, assim, eu fui para 2 cidades lá, elas eram fantásticas de maneira diferentes. Uma, Hangzhou, era mais focada nessa parte de turismo, então tinha um lago enorme, lindo lá, e a outra era mais moderna. Eu fui em cidades menores, próximas também, mas essas foram as duas cidades. A outra, eu nunca sei falar o nome, é Shenzhen. Eu vou deixar na descrição, vocês veem aí e descobrem como é que fala direito. Aqui parece uma casa antiga e dá pra entrar dentro, vamos ver. Nossa, tem cheiro de mofo. Tem uns bacon pendurado aqui. Aí uma cama, um lugar pra comer, acho, não sei. Aí tem uns... não sei o nome disso, mas é pra steam, comida. Cozinhar comida no vapor. Tem uns instrumentos, umas coisas pra secar, um arco, uns crochê. Deixa eu ver se dá pra entrar mais. Tem ar-condicionado, muito importante naquela época também. Ai, que bom. Nossa, vou ficar aqui depois. Deixa eu ver se dá pra entrar mais. Acho que não, só tem um cantinho aqui. Tem um banco, não pode subir. Não sei por que eles deixam tudo fechado, né? A comida também era fantástica, assim, foi uma das comidas mais gostosas. E no final do dia, quando a gente tinha tipo um jantar de negócios, a gente ia para um restaurante que tinha uma mesa redonda que ela girava, né? E as pessoas colocavam a comida, né? Vinha várias porções de comida e todo mundo meio que dividia as porções. Então você pegava o que você queria comer, né? Girava a mesa, pegava sua comidinha, colocava no seu prato e comia. Então, assim, tudo isso para falar que a China foi um dos lugares mais divertidos, que a comida é muito boa, tudo é muito barato, o povo é muito legal, as pessoas são muito pacientes, porque ninguém falava inglês e mesmo assim estava todo mundo disposto a esperar a gente a usar o tradutor. Pontos ruins é que no escritório e em outros lugares não tinha água gelada. No escritório, principalmente, só tinha água morna, o que foi um choque cultural muito grande, porque eu fui no verão, então tava mais de 30 graus lá fora e só tinha água quente pra tomar. Tá, por que eu abri com isso e eu não comecei a falar da minha experiência lá no trabalho, no escritório? Porque tem uma parte meio negativa, né? E eu queria abrir com a parte positiva pra falar, olha, não é só coisas ruins. Mas assim, no geral, conversando com as pessoas lá, e de certa forma isso é muito parecido aqui no Japão, as pessoas elas querem muito criar meio que um país melhor para as crianças delas, né? Para os filhos delas, né? Então as pessoas elas trabalham muito, elas estão trabalhando muito no intuito de deixar um país melhor. Então você vai ver que muitas das conversas que eu tive com as pessoas lá envolvia isso, assim, como trabalhar mais, como conquistar um futuro melhor, que não é muito diferente do sentimento do brasileiro também, eu diria. Mas as pessoas lá, elas trabalham bastante, assim, era comum as pessoas trabalharem dessa forma. Elas trabalham das 9 da manhã até umas 6 ou 7, daí elas param, jantam e trabalham até umas 9 ou 10 horas da noite. Então é como se elas tivessem 2 turnos no mesmo dia. E é até por isso que depois do almoço, todas as luzes do escritório desligavam e as pessoas elas montavam caminhas. Elas tinham literalmente uma cama meio portátil, então elas
montavam essa cama portátil e dormiam no escritório. Elas dormiam por mais ou menos 1 hora, eu acho. E daí depois as luzes começavam a acender e as pessoas começavam a acordar. Inclusive, durante esse horário de dormir, não podia fazer barulho. Então, muitas das vezes eu não dormia, até porque eu não tinha uma cama. Então eu ficava vendo e-mails, né, aproveitando para planejar o resto do meu dia. E eu tinha que ser muito cuidadoso, porque se eu fizesse barulho digital, qualquer coisa do tipo, eu ia acordar as pessoas e as pessoas iam ficar bravas comigo. Então, assim, esse foi um choque cultural muito grande, na minha opinião, porque pessoalmente, eu não tô acostumado com pessoas trabalhando tantas horas. Lá no escritório, lá na Irlanda, a gente trabalhava das 9 até as 5h30, eu acho, mais ou menos, de segunda a sexta, e era isso, sabe? Sem hora extra, sem nada. Enquanto que na China as pessoas estavam trabalhando nesses horários muito mais puxados. Mas enfim, eu falei um pouquinho da comida, falei um pouquinho do escritório. Também queria falar um pouquinho, no geral, da tecnologia, né? Por que eu achei que a China era tão mais avançada que todos os outros países que eu já visitei. E o motivo disso é que tudo é muito conectado com aqueles super apps, né? Que é o WeChat, o Alipay. A empresa que eu trabalhava, eles tinham um super app só para lidar com as coisas do escritório. Então, no super app da empresa eu podia ver meus e-mails, tinha um chat, eu tinha minha badge lá dentro, então para entrar nos escritórios eu podia só mostrar meu celular. Tinha forma de pagamento dentro também desse super app da empresa, para eu comprar café na cafeteria da empresa. Cafeteria é uma palavra, né? E também eu podia até reservar hotel e comprar passagens de avião, tudo usando o super app da empresa. Isso é um contraste muito grande agora que eu estou trabalhando e vivendo aqui no Japão. Porque aqui no Japão você vai em supermercados, em lojas, e às vezes eles nem aceitam cartão de crédito ou cartão de débito. Eles só aceitam dinheiro. E isso é impensável na China. Na China, eu simplesmente nem precisava do meu cartão, só usava o Alipay. O que era fantástico, sério, assim. E eu sinto muito falta disso mesmo. Vou falar um pouquinho agora sobre os jantares, né, que eu comentei um pouquinho antes, né, da mesa. Existem várias regras assim sociais nesses jantares, e um deles é que geralmente as pessoas têm tipo uns shotzinhos assim, de uma bebida chinesa que eu esqueci o nome, provavelmente vou colocar na descrição. E a ideia é que você tome só quando alguém brindar com você. Então a pessoa vem assim e fala, Elias, e daí você vai lá e toma. Ou brindar com todo mundo, né? Tipo, sei lá, chamar a mesa assim, daí todo mundo brinda. E é uma bebida forte, alcoólica, né? Então as pessoas estão acostumadas realmente a beber demais, a passar do limite ali. E eu não sei até onde isso é verdade, mas me falaram que muito antigamente as pessoas que mais bebiam, né? Porque saíam com o chefe, ficavam lá bebendo, conversando e aguentavam, né? Ficar bebendo, conversando por muito tempo, eram as pessoas que eram promovidas. Além disso, além desse ritual da mesa, do drink, também tem os lugares. Então, mesmo sendo uma mesa redonda, tem uma regra de quem senta onde. Por quê? Porque a China, assim como o Japão, tem muita coisa de hierarquia, né? Então, seu chefe, ele vai ser especial, vai ter lugares especiais para ele sentar, para ele falar, e não sei o que lá. E é a mesma coisa. Pelo que eu entendi, a ideia na China é que a pessoa mais importante vai sentar de frente para a porta. Então, quando alguém entra no recinto, a primeira pessoa que ela vai ver é essa pessoa mais importante. E daí tem a regra, né, de quem senta de um lado, do outro, que honestamente eu não lembro porque é muito confuso. E por que, né, esses jantares de negócio eram tão importantes? Porque apesar do dia inteiro a gente ter passado em reuniões, discutindo detalhes técnicos, etc, etc, um projeto ser aprovado ou não, geralmente era decidido durante esses jantares. Então era muito importante participar desses jantares, conversar com as pessoas certas, discutir os últimos detalhes ali para carimbar. E eu devia ter falado isso lá no começo, mas um dos motivos de eu ter ido para a China durante 2 semanas era discutir projetos futuros. A gente queria
criar novos projetos, né? Porque eu trabalhava num laboratório de pesquisa e desenvolvimento, e para ter a permissão ou o budget, né, para rodar certos projetos, a gente precisava ir para a China para conversar com eles. A China definitivamente é um lugar que eu visitaria de novo, inclusive eu planejo ir na Rust Asia Conf, que vai ser em Hong Kong, e eu vou postar sobre isso aqui também, vai ser ano que vem, então dá subscribe, aí aperta no sininho para você ficar sabendo.